Bom dia, lindas! É, na última aula, quem estava aqui, a gente terminou com uma meditação, né? Como normalmente, e eu acabei fechando a gravação depois da meditação, né? E não ficou registrado o que eu falei para vocês. Eu queria registrar aqui porque foi fantástico. Tem gente que estava aqui que eu lembro e viu. O Fábio chegou aqui com o Pedro, né, na porta, porque ele estava chorando já há 15 minutos e o Fábio não estava conseguindo fazer nada. E aí eu falei, tá bom, vou terminar com a meditação, porque mais 1 minuto do Pedro chorando não vai fazer diferença. E essa meditação pode fazer toda a diferença no nosso dia, etc. Fiz a meditação, terminei a meditação, o Fábio chegou aqui, eu mutei. Ele falou, Moa, não precisa acabar, porque consegui. Ele parou de chorar. E a gente estava falando exatamente de frequência, de elevar a frequência, sair das frequências baixas. E aquela meditação elevou a nossa frequência. E eu quero deixar registrado porque eu parei de gravar, né? Achei que ia dar tchau e sair. E é um exemplo fantástico, imediato, inclusive, das coisas que mudam quando a gente eleva a nossa frequência. E quando a gente já está vibrando nas frequências mais altas, a gente influencia o meio positivamente. Então, se a gente chega numa roda de amigos que está não tão alto assim, mas a nossa frequência está alta, as pessoas começam a ser influenciadas pela nossa frequência. Eu fui num workshop sábado, eu gosto desses assuntos, né? Eu conheço as pessoas que também vão ministrando coisas nesses assuntos, eu fui lá ver, prestigiar minha amiga. E ela falou a seguinte frase: quando a gente está vibrando na, perto da iluminação, a gente proporciona cura, inclusive física, tá? Porque é tudo cura emocional, física. Um é um nível do outro, um vem pelo outro, assim. Então, lá naquele lugar, ela mediu nossa frequência, a gente estava na da iluminação, o conjunto, né, o grupo. Ela disse que mediu a frequência quando as pessoas chegaram lá, e cada um estava com a frequência baixa, e ela foi fazendo exercícios para subir a frequência, teve um momento que a turma inteira já vibrava na iluminação. E aí, ela falou isso da cura física. De repente, uma menina pega o celular e falou assim, eu quase não vim, porque meu filho estava com febre há 3 dias, não sei o que lá. E agora eu recebi uma mensagem do meu marido que passou, de repente. Ele já tinha ido no médico, não tinha resolvido, já tinha feito outras coisas, não tinha resolvido. Mas ela, na frequência da iluminação lá com a galera, viveu a cura do filho. E acontece muito isso, tá? O que o filho manifesta até os 7 anos é muito do que está no inconsciente da mãe. Depois dos 7 aos 15 é o que está no inconsciente do pai. Enfim, nem sei se eu entro nesse assunto agora. Mas é muito bom quando a gente começa a entender de frequência, começa a entender o nosso, a nossa luz no mundo. Às vezes a gente fica tentando conversar com as pessoas assim, você tem que entender que é sua responsabilidade, para de ser vítima, não sei o quê. Isso você está falando com racional. Às vezes a pessoa não vai entender, às vezes ela não quer entender, às vezes ela não quer mudar aquele padrão. E fica forçando, a gente fica indo contra o livre-arbítrio das pessoas. Bom dia, quem entrou mais aí? E o livre-arbítrio, gente, é uma lei inviolável do universo. A gente não muda o outro, ele que tem que querer. E sempre que a gente insiste, a gente pressiona, a gente fica cansado. Porque é querer passar a energia por uma parede. A gente não está respeitando a resistência daquela parede, a gente quer passar. Então a gente vai gastar muita energia para enfiar aquela energia ali. E não é energia, porque o livre-arbítrio não muda, é inviolável. Ou seja, enquanto aquela pessoa não decidir por si só, não muda. E se a gente entender que quando a gente eleva a nossa frequência, a gente proporciona a oportunidade daquele meio, das pessoas que estão naquele meio,
escolherem aquela conexão, aquela consciência, a cura, às vezes física, às vezes emocional, de um padrão, a gente vai ser só a gente simplesmente é luz. Entendeu? A gente para de querer conversar e discutir, e querer que a pessoa entenda, e a gente começa a se trabalhar para a gente elevar a nossa frequência, porque o fato da gente estar naquele meio, a gente é luz, a gente abre portas. Eu estava falando disso porque muitas vezes a gente está nos cursos assim, né? E nesses encontros, e a gente lembra de pessoas, nossa, fulano tinha que ouvir isso. Fulano tinha que estar aqui, eu quero chamar fulano. E tudo bem que fulano não está aqui. E tudo bem a gente chamar as pessoas, ser, né, a porta de entrada, porque às vezes as pessoas precisam saber que está existindo isso aqui. Mas é para quem está aqui, sabe? Não fica pensando em outra pessoa, porque senão a gente fica querendo levar todo mundo nas costas. Depois a pessoa não quer ir, e a gente começa a se ressentir, porque a gente está tentando, está fazendo o papel, quer ajudar, e a pessoa não quer. E a gente que está querendo elevar nossa frequência, se a gente entra em frequências de ressentimento, se a gente está fazendo todo um movimento e fica exausto, porque a gente está indo contra o livre-arbítrio da outra pessoa, como que a gente vai elevar a nossa frequência? Se a gente está criando coisas dentro da gente que abaixa a frequência que a gente tem naturalmente. Ressentimento, inclusive, é um dos descriadores de um monte de coisa, de prosperidade, de energia vital, de saúde. Ressentimento, às vezes parece besta, mas aquele ressentimento assim, nossa, liguei para minha amiga, ela não ia poder vir. Eita, aconteceu alguma coisa, gente? Apareceu um negócio do Zoom aqui. Deixa eu ver. Não, aqui tá tudo em ordem. Aqui também tá tudo certo. Vou ignorar esse negócio aqui. Pareceu como se eu tivesse deslogado, que estranho. Tá bom, vou seguir. Eu tava falando? Ressentimento. Eu tava dando um exemplo, né? Ah, minha amiga não pôde. Eu sempre ajudo ela, na hora que eu liguei, ela não ia poder. Isso, eu estava dando exemplo da luz e da mudança do livre-arbítrio. É. Aí, por exemplo, uma coisa besta, às vezes, de ter ligado para a amiga, ela não estava disponível, a gente cria um ressentimento. Gente, se a gente mantém isso, se a gente não libera, isso vai engordando a gente. Isso vai trazendo a gente para ficar na vibração baixa, de raiva, de orgulho, sabe? Vai trazendo bloqueios de prosperidade. Porque a gente vai abaixando a nossa energia. E a gente começa a achar que a gente tem que correr atrás do dinheiro, por exemplo. Que a gente tem que fazer um movimento de, como que eu posso dizer? Relacionamento é a mesma coisa. Ah, eu não tô conseguindo namorar, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que pintar o cabelo, tenho que ir lá, sabe? E às vezes não é só você limpar o seu campo para você levar a sua frequência. Porque quanto mais a gente corre atrás, mais a gente vibra na escassez, na carência, e a energia do dinheiro corre da gente. Se a gente corre atrás dela, ela corre da gente. E eu brinco isso, porque para mim o dinheiro e relacionamento tem muita coisa a ver. Você já viu aquela pessoa? Bom dia, bom dia. Aquela pessoa que é carente nos relacionamentos, nunca consegue um relacionamento e fica correndo atrás dos homens, e os homens fogem dela? Com dinheiro também acontece isso. Alguém levantou a mão, quer falar, ah, linda, o que escrevi? Fui eu, Bruna. Você me lembrou, tem uma amiga minha que
Gente, até ela fala assim, eu não sei o que acontece. Ela sempre teve sonho de ter família, ser mãe e tudo mais. Não arruma namorado. Eu falo, Michele, todo homem que ela namora é o mesmo perfil, sabe? São pessoas depressivas, são pessoas que não se importam com ela. Eu falo, o problema é você, o problema não é eles. Todos eles são iguais, é você que tá atraindo pessoa errada pra você. Você tem que mudar. Nossa, que exemplo, exatamente. Bichinha. Aí, você pode chamar ela para esses encontros. Não no É sentido verdade. de forçar nada, mas olha, eu estou fazendo uns encontros que ela fala de questões que ajudam nos relacionamentos e deixa aberta a porta. A gente tem. Cara, eu fiz muita coisa que eu achava que as pessoas não estavam prontas para ir comigo nos encontros, né? Que eu ia ficar incomodando, então que elas iam me julgar. E às vezes elas estão só esperando um convite, sabe? Eu descobri isso porque eu não queria ser essa pessoa que estava enchendo o saco. Eu achava que quem. É, os como é que fala, gente? Os influentes. Só vinha influenciadores na minha cabeça, não é? Um dos perfis comportamentais é ser influente. E ser influente, a pessoa naturalmente é a pessoa que vende as ideias dela, porque tudo que ela faz, ela acha massa e ela quer convencer as pessoas. Sabe aquela pessoa que vê um filme e fala, nossa, você tem que ver, isso aqui, lá. Naturalmente, ela é influente. E eu achava isso um saco. Ah, tudo que a pessoa faz, ela quer que eu faça. Então, eu fugi disso. Só que eu sou influente. Você acredita que quando eu faço o meu teste de perfil comportamental, o meu perfil maior é ser influente? Olha só, o tanto que eu estava fugindo da minha essência. Então, quando eu comecei esses negócios de autoconhecimento, eu era meio que solitária, porque eu não conhecia gente que queria saber, sabe? Então, eu nem abria a porta para as pessoas entenderem meu movimento. Eu simplesmente fui vivendo e pronto. Então, às vezes, uma mensagem, às vezes, transbordar com o que você aprendeu aqui, sabe? Eu tô montando a comunidade, né? Para as pessoas que querem ver as aulas gravadas. Você pode querer ser uma pessoa que vai transbordar, vai assistir uma aula, vai entender aquele conteúdo, vai falar, cara, eu vou falar do meu jeito aquele conteúdo. E, e faz uma live. Porque, às vezes, talvez a amiga da Mayara, né? Que ela falou aqui, às vezes ela não vai entender a minha linguagem. Talvez minha linguagem seja avançada para ela, vamos por assim. Mas do jeito que a Mayara entendeu o conteúdo, se ela falar para ela, se ela estiver na live da Mayara, ela vai entender. Entende? Ela vai se conectar. Não só entender, mas se conectar, porque a gente tem uma energia, as pessoas se conectam ou não com a nossa energia, né? E aí, às vezes a gente fala assim, ah, mas já tem muita gente falando desse assunto na internet. Já tem muita gente. Dois assuntos que eu acho que tem muita gente falando. Cursos de inglês e coisas para financeiro. Vocês concordam? Só que deixa eu te perguntar. Já tem todo mundo no mundo, ou no Brasil, pelo menos, já fala inglês? Não. Todo mundo no Brasil já sabe lidar bem com as finanças? Não. Então pode estar o nicho mais explorado do mundo. Enquanto existir esse problema, existe lugar para você falar. Eu estou falando dos nichos mais cheios. Então, se os mais cheios ainda existe espaço para você, porque alguém que não aprendeu isso pode se conectar com a sua energia, qualquer nicho você pode entrar. Lembra disso? Se existe esse problema no mundo ainda, pode ser que a minha voz seja um canal. Metaforicamente e literalmente. A gente estava falando de frequência. Quem aqui já viu a metáfora qual é o nome? Da caverna? No mito da caverna. O mito da caverna é um clássico de Platão. E ele fala. É de Platão, né?
Agora eu tô na dúvida, mas acho que é. Ele fala das pessoas que estão dentro da caverna, viradas para a parede, e na porta da caverna, vamos pôr assim, aqui, não, a janela está ali, vou usar a janela de exemplo. Entra a luz na porta da caverna, e as pessoas estão sentadas de costas, vendo a vida pela sombra que bate na parede. E elas acham que aquela sombra é real. E elas ficam ali sentadas assistindo. Tem uma parede atrás delas, um muro que ela não sabe que ela pode pular e ir para a porta. Então lá fora as pessoas passam, vamos supor, passa um comerciante com um jumentinho levando a carga. Eles veem lá a sombra do jumentinho. Ele acha que aquilo é ela. Só que eles estão todos acorrentados naquele lugar, sem consciência. Quando um começa a se questionar e falar assim, por que aquilo é real? Quem disse que aquilo é real? O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Começa a olhar em volta, começa a ver as correntes, começa a querer se libertar. Todos os outros estão ali presos junto com ele. Ele pode, às vezes, tentar, não, se não for o momento, não é. Mas aí ele fala assim, tá bom, vou me libertar. Deixa eu olhar aqui em volta. Que é isso? Que lugar é esse? Eu tô aqui há tanto tempo. Será que aquelas sombras existem? Eles nem sabem que são sombras. Né? Aí esse cara começa a sair. Começa a subir o muro. Começa a buscar a luz. Foi lá para fora. Quando esse cara vai lá para fora, ele estava muito tempo no escuro. Aquela luz cega ele. Fica uns dias cego. Até que ele se acostuma e vê um outro mundo. Nossa, é isso aqui que está acontecendo. E ele fala assim, agora eu vou lá resgatar as pessoas. E ele desce. Tudo de novo. A pessoa que está na inconsciência total, que está preso, que não começou a se questionar, talvez nem dê bola para ele. Provavelmente não vai dar bola. Vai falar, ele é louco. Nossa, que nada a ver. Eu tô aqui há muito mais tempo. Eu sei que isso aqui é real. Mas a pessoa que começou a se questionar vai seguir ele. É mesmo que tem um muro? Eu vou te seguir, eu quero saber mais. E essa pessoa, às vezes, ela nem precisa ter chegado lá fora para ver tudo o que ele viu. Mas ela acreditou que tem um muro. E ela fala pro do lado, que está começando a se questionar. Tem um muro ali. Aí ela abriu a corrente dela. Aí ela fala pro que está tentando abrir. É assim, assim, assado. Então, a pessoa começa a falar pro que está um pouco no nível abaixo, vamos por assim. Sabe? Eu vou falar para quem está eu acordei. Então, eu vou falar para quem está começando a querer acordar. E essa pessoa vai falar com quem ainda está dormindo, porque elas estão próximas umas da outra. Você não precisa ter vivido a iluminação para conseguir falar para a pessoa que vai acordar. Porque às vezes você está tão distante, seu nível já foi outro. E essa pessoa nem vai entender. Mas quando a gente começa a falar, olha só, a gente tem um grupo lindo aqui. Eu estou falando, mas do jeito que uma capta a mensagem e que a outra capta a mensagem, tem muito a ver com o que vocês vivem. Com as histórias que vocês já viveram, com as experiências que vocês já viveram. Então, quando vocês começam a falar, vocês vão ajudar pessoas que estão perto disso, no meio de vocês. E a gente estava falando sobre ressentimento que abaixa a nossa frequência. Às vezes a gente não tem que falar para a pessoa querendo ir contra o livre-arbítrio dela, porque isso pode gerar ressentimento para a gente. A gente fala só sendo luz, sendo a vibração mais elevada. A gente se trabalha e transborda. Mas assim, parece simples, né? Mas o que às vezes impede a gente de fazer esse movimento de transbordo? O que às vezes impede a gente de ir para a internet ou de falar com pessoas da nossa volta? De falar com alguém, a gente vai sempre naquela vendinha, ver aquela pessoa reclamando das mesmas coisas. O que impede a gente de ser luz ali? Às vezes são esses bloqueios de não se sentir bom o bastante, não achar que a própria voz importa.
não achar que é autoridade no assunto. Eu quero trazer aqui para vocês que a energia é fluida. Eu falei do ressentimento. O ressentimento cria bloqueios da nossa vitalidade. Nossa energia fica baixa. O nosso corpo começa a armazenar memórias e densidade. Então, várias vezes a gente começa a engordar. Teve uma época que eu estava passando por muitas questões que eu interpretei como abusivas, tá? E aí, eu não só estava engordando, coisa que não é do meu tipo físico, né? Facilidade de engordar. Mas eu estava criando dor. Então, por exemplo, eu tinha vivido sensações que eu tinha me sentido muito rejeitada com o meu corpo, com quem eu era. No meu relacionamento, no meu namoro, na época. E aí, quando eu achei quando eu vivi uma época em que a pessoa me amava e me acolhia como eu era, eu não conseguia ter prazer naquele momento. Eu sentia dor. E não era sobre aquele momento, era sobre o que eu tinha vivido antes e todo o ressentimento que eu gravei no meu corpo. A rejeição, o ressentimento, remorso também. Então, a gente tem tanta coisa por trás, né? Eu vou dar um exemplo, eu falei muito por alto, mas eu vou falar bem objetivamente. Toda vez que eu sentia tesão, eu sentia dor no meu canal vaginal. Eu não queria nem ficar excitada. Você tá entendendo? Porque aquilo veio de uma memória de dor emocional. Quando eu me senti suja, me senti errada fazendo aquilo. Me senti feia, me senti, sabe, nojenta, um monte de coisa. Posso ficar descrevendo aqui. E quando eu achei esse lugar em que eu recebia amor, nesse, nesses momentos, eu sentia dor, eu queria fugir. Depois, quando eu falei assim, cara, eu sei de onde vem, eu tenho que curar. Eu tenho que curar meu coração. Eu tenho que liberar esses ressentimentos. Eu tenho que aceitar, me amar. Porque eu comprei aquilo como verdade daquela pessoa. E aquela pessoa, normalmente, ela representa crenças que estavam dentro de mim. As pessoas fora são ferramentas do nosso inconsciente. Então, eu estava me curando. E aí, eu comecei a chorar. Toda vez que eu fazia sexo, eu chorava. Chorava, chorava, chorava. Gente, quando eu vi isso em um filme, há muitos anos atrás, muito antes disso acontecer, eu achava esquisito. Eu falava, gente, por que essa pessoa tá chorando? Depois de ter vivido o que eu vivi, eu entendi que aquilo era uma cura. Ou então vinha de um lugar de dor e aquele choro estava lavando ela. E eu precisei lavar muitas vezes, porque foi um registro muito forte para mim. Então, gente, tudo que eu tô trazendo aqui hoje, é que a gente às vezes tá elevando nossa frequência. Quando a gente ajuda as outras pessoas, a gente integra melhor aquele aprendizado, a gente transborda no mundo. Mas a gente está num processo que às vezes a gente tem que olhar para dentro, aí faz o movimento de fora, olha para dentro de novo, aí alguém faz alguma coisa, a gente cria outro ressentimento e a gente agora tem noção que se eu ficar guardando isso, eu estou me atrapalhando, porque eu estou abaixando minha vibração. Se eu abaixar minha vibração, eu vou criar mais de coisas ruins acontecendo na minha volta. Então, eu tenho que levantar minha vibração. Quando eu criei essa consciência de todo esse mecanismo que eu estou falando com vocês,
como eu disse, eu tinha saído de situações muito abusivas no meu namoro e eu não conseguia me libertar daquilo. O perdão, ele não estava ainda fluindo. Então, eu vivia essas questões com o sexo. Eu tinha muito medo de ser traída. Então, eu ficava com pensamentos horríveis. Às vezes eu estava vivendo a vida boa aqui, ó. De repente, vi um pensamento que eu falava assim, meu Deus, que medo de tremer. E eu começava a ficar desconfiada, queria mandar mensagem, ligar. Aí eu falava, não, isso é besteira, eu tenho que sair do meu pensamento. E eu entrei numa luta, porque eu sabia que não era sobre ficar controlando o outro no telefone, era sobre a vibração que eu estava tendo, sobre os pensamentos que eu estava tendo. Eu tinha que trabalhar isso em mim. Claro, se você sente que a outra pessoa precisa de uma conversa, se ela está passando de alguns limites, conversa. Eu tive muitas conversas explicando, olha, você não acha que você está abrindo porta demais? Você não acha que, sabe? Por quê? Eu sentia medo. Isso não era do meu natural. Foi por causa da minha história. E, às vezes, a gente cria frases do tipo, eu sou ciumento. Por quê? Ao longo da história, a gente aprendeu a ter medo dessas coisas. E a gente acha que isso é nosso, não é nosso. Isso foi uma casca, um aprendizado. E aí a gente pode entender que quando a gente trabalha aquela dor que ficou pressionando a gente, que ficou no nosso físico, que ela se manifesta nos nossos órgãos, que nem eu dei o exemplo, a gente libera esses bloqueios de vitalidade. A gente eleva a nossa frequência com mais facilidade. Elevando nossa frequência, a gente cria mais de coisas boas acontecendo pra gente. E aí, assim, fica mais fácil. Não guardar ressentimento, não ficar sendo ferramenta dos outros. Quantas vezes eu fui ferramenta de... Eu tenho umas amigas que elas falam assim, você foi carteira, né? Ah, mulher, você foi carteira. Por exemplo, a pessoa tem uma inconsciência e a gente é usada para mostrar para aquela pessoa que ela está inconsciente. E aquela pessoa não está pronta para ver e aí ela desconta em você. Igual um mensageiro que chega com a carta com uma notícia ruim, e a pessoa fala, ah, sai daqui, por que você veio aqui? Fica brigando com um carteiro que não tem nada a ver com um mensageiro, entende? Todo mundo está manifestando na sua vida questões que estão lá no nosso inconsciente. Então, as pessoas são ferramentas. Alguém está sendo seu carteiro. E a gente é carteiro dos outros. Bom, deixa eu dar uma pausa, vou respirar um pouquinho, porque eu falei, e eu entrei nesse ciclo mostrando para vocês o tanto que a nossa vibração muda o meio, o tanto que o que a gente guarda ou não dentro da gente influencia a nossa história, a nossa percepção do que a gente é, o que a gente acha que a gente é, o que a gente acha que a gente merece. O tanto que somos um, porque se a gente é ferramenta do inconsciente do outro, outra é ferramenta do nosso inconsciente. Quando a gente se cura, a gente ajuda o inconsciente coletivo a se curar. Quando eu comecei nesse trabalho, trabalhando minhas crenças, eu falei que eu tinha muita questão de rejeição, né? Com relação ao meu profissional, inclusive. E aí eu falei assim, não, eu já entendi, eu já apanhei muito na vida até entender que esse é o caminho que eu tenho que seguir. Porque demorou, gente. Eu não queria, não foi fácil, não foi assim gostosinho. Ah, eu vou seguir esse caminho me chama. Não. Falei assim, meu Deus, tem que dar certo essa profissão que meus pais acham, meu pai, principalmente meu avô, tem que dar certo essa profissão aqui para eu ficar livre, para eu poder fazer o que eu quiser da vida. Olha o raciocínio. Não dava certo.
E eu entrava num buraco emocional muito, muito grande. E eu pedia ajuda. Eu fui atrás de terapia, eu ia nos centros tomar passe, porque eu me sentia, gente, nadando num mar de lama. Eu já tinha um caminho que eu estava querendo melhorar, mas eu tinha muita resistência, eu não queria aprender. Eu queria fazer o que o meu antigo padrão queria que eu fizesse. Porque para mim era mais fácil. Era mais fácil eu fazer o que todo mundo queria que eu fizesse do que eu ser forte e fazer o meu caminho. Entendeu? Principalmente naquela época que eu não tinha dinheiro nenhum. E eu achava que se eu tivesse dinheiro naquela profissão, eu ia ser livre para fazer a minha profissão. O que eu criei? Dor emocional. Porque eu mesmo me rejeitar. Quando eu faço esse caminho, eu estou afirmando a rejeição dos outros e minha auto-rejeição. Eu cheguei num nível que eu estava quase passando num concurso, eu ia fazer o simulado e acertava 90% ou mais das questões, comecei a ter crise de pânico. E eu não era mais inconsciente, fazia tempo que era consciente, que eu tinha medo, gente. Eu sonhava que eu tinha passado no concurso, eu tinha ficado presa e não sei o quê. Era um pesadelo. Mas eu estava lá insistindo, porque eu achava que ter dinheiro, aquela crença, quando eu tiver minha liberdade financeira, eu vou poder ser quem eu sou. Eu estou livre para fazer o que eu quero. Só que no fundo, eu não estava presa. Eu não estava atrás de uma grade. Eu estava livre. A minha prisão era emocional e mental. Não era o dinheiro. Tanto é que eu sonhava que se eu tivesse passado no concurso, eu ia ficar presa. Por quê? Olha o que meu inconsciente trazia para o meu consciente nesses sonhos. Eu ia ter o dinheiro, eu só não ia ter coragem de falar para todo mundo. Olá, gente, passei aqui, mas olha, eu vou pedir exoneração para essa lista de outra coisa. E eu ia ficar dependente daquele dinheiro e não ia ter tempo para fazer minhas coisas. Então a gente vai criando os nossos problemas a partir da tentativa de solucionar que não é aceitando e tendo coragem, é fugindo, né? Então assim, em algum lugar, aquela crença, ela veio porque eu estava tentando solucionar um problema. Ok. Demorei 8 anos para passar num concurso. Acho que foi tanto tempo assim. Pera, sumi. Aqui. Acho que foi tanto tempo assim porque não era o que eu realmente queria. Cara, total. Só que, olha o que acontecia comigo. Acontecia por exemplo, eu com crise do pânico lá, fui fazer um tratamento no centro espírita e eu recebi as mensagens que eles passavam. Ninguém me conhecia, tá? Eles falavam assim: você está persistindo num caminho que não é seu. Enquanto você tentar, você só vai se machucar. Porque não é seu. E, gente, lembra que eu falei do livre-arbítrio? Eu pensava assim, gente, mas eu tenho livre-arbítrio. Da onde que vem essa, como é que eu posso dizer? Esse impeditivo, né? Se eu quiser passar no concurso. Mas a minha alma decidiu, em algum lugar antes de eu nascer, que eu ia trilhar tal caminho. Então, é meu livre-arbítrio. Só que eu, na minha imaturidade lá, depois que eu me formei na faculdade, pelos medos que eu tinha, eu não queria seguir o caminho da minha alma. Outra mensagem que eles passavam era: você sabe qual é seu caminho. Você está se iludindo. Você está fugindo. Então, se eu sabia meu caminho, só que eu não sabia, eu falava, mas eu não, qual é meu caminho? Toda triste lá, sofrendo. Fala para mim. Eles só respondiam, você sabe. Eu tive que acessar um momento com o meu coração para eu falar assim, cara, eu sei sim. Eu não queria aceitar, eu não queria ver. E é igual quando a gente está falando com uma pessoa e a pessoa reage. Por exemplo, ah, vamos, ó,
Eu tenho 1,56 m, sei lá, por aí. Por aí, porque eu não sei mesmo os detalhes. Ou seja, sou baixinha. E aí eu pego e falo assim, nossa, fulano é tão baixinho, olha lá. Me sentindo alta, né? E aí alguém olha e fala assim, você não se enxerga? Era isso que eu tava vivendo. Eu não queria me enxergar. Então, quanto mais eu tô fechada para me enxergar, mais as pessoas à minha volta, os meus ambientes, os acontecimentos vão ser espelho para mim. Porque eu não tô numa autorreflexão, eu não tô buscando meu coração refletindo, entrando em mim, né? Aquele negócio, no meu silêncio para saber o que eu sinto. As outras pessoas vão me dizer. Porque se eu tô fechada, o que eu consigo? Eu consigo ver, ouvir, sentir. Aí, tá sendo o espelho de algo dentro de mim. Quando eu comecei, quando eu aceitei, que eu nunca quis estudar para concurso e eu não estava feliz indo para aquelas aulas sem nada, eu tinha que comunicar isso para minha família. E foi difícil. Porque olha o nível de rejeição que existia no meu inconsciente e que minha família era ferramenta disso, tá? Eu tentava outras formas. Tá, já que eu não tô com dinheiro, eu não tenho não moro na minha casa, né? Moro com eles. E eles falam que eu tenho que fazer isso, pronto, acabou. Eu vou achar outra saída. Aí eu pesquisei uma, ai, gente, uma bolsa de estudo para eu estudar nos Estados Unidos, em Stanford ou em Harvard, uma dessas assim, que eu podia escolher, do tema que eu queria. Tinha a ver com educação, eu falava que eu queria abrir uma escola, etc. Pesquisei. Comecei o processo seletivo. Tinha tudo para ganhar essa bolsa, era do Instituto Lehman, do Jorge Paulo Lehman, que é o dono da Ambev, enfim. Aí, tô fazendo aquele processo. Fui fazer uma reunião com meus pais. Olha, eu tô pensando em fazer mestrado nos Estados Unidos. E sabe aquela sensação assim, vou chegar lá, eles vão falar, ótimo, vai com Deus, seja muito feliz. Não foi isso que aconteceu. Eu fiquei levando bronca, como se eu tivesse entrado lá para dizer assim, gente, eu sou viciada em drogas. Eu falei assim, gente, eu saí de lá tonta. Eu até escrevi uma crônica na época. Eu falei assim, de que lugar que eu vou falar que eu ganhei bolsa para os Estados Unidos para fazer mestrado nas melhores faculdades do mundo. Eu vou ser tratada como uma viciada, você entendeu? Por quê? Porque eu não me aceitava, gente. Eles eram só ferramenta. E eu não entendia isso, eu ficava brigando com eles. Ficava pedindo apoio deles. E aí, o que aconteceu? Eu abri a boca na hora errada, né? Fui lá pedir o apoio deles na hora errada. Me sabotei, perdi a data do negócio, da bolsa, de terminar o processo. Fiz tudo direitinho. Fui nas escolas públicas, fiz os negócios lá que tinha que fazer. Gravei os vídeos na época, eu nem gravava vídeo, eu nem tinha essa coragem. Tive a coragem. Perdi a data. Tipo assim, do último passo, sabe? A minha sabotagem. Porque meus pais não me apoiaram. Aí eu criei isso. E talvez eu nem queria aquilo de verdade. Era só outra fuga de eu me aceitar. Era outra fuga de eu tentar ser livre. E eu tentava sair de Brasília. Eu falava assim, se eu morar em outro lugar, eu vou ter coragem de trabalhar de qualquer coisa. De garçonete, por exemplo. Aí eu tenho meu dinheiro e aí eu faço o que eu quiser. Por que eu não trabalhava de garçonete em Brasília? Rejeição. Então, tudo que eu tentava construir de liberdade vinha na minha cara o tamanho da rejeição que eu sentia. O que se eu tinha que encarar essa rejeição? A disposição de me sentir rejeitada pelo meu pai
para ser garçonete? Por que eu não podia usar essa disponibilidade de ser rejeitada para ser a escritora e terapeuta que eu queria ser? Entendeu? Por que eu vou ganhar dinheiro como garçonete se eu posso ganhar dinheiro como terapeuta e escritora? Não era o ser garçonete, era a rejeição, era o medo. E aí eu ficava tentando sair de Brasília. O que acontecia? Eu não conseguia. Todo movimento que eu fazia, me emperrava. Eu tinha que aprender aquilo. E é muito fácil a gente entrar no discurso mental de que, ai, cara, tá difícil, né? O Brasil tá num momento assim, insensado. É fácil, gente. Porque tudo tá mostrando pra gente alguma coisa que a gente tem pra aprender. E se a gente tá na cegueira, às vezes opcional, como era o meu caso, é fácil a gente olhar para o outro e achar que é culpa dos meus pais que não me apoiavam. Gente, eu tinha mais de 21 anos. Por que eles tinham que me apoiar? A não ser que às vezes eu precisasse de dinheiro, mas tava querendo uma bolsa de estudo, eu não ia precisar do dinheiro deles. Eu podia trabalhar com qualquer outra coisa, vendendo brigadeiro, para conseguir dinheiro, se fosse o caso. Como eu fiz com o meu intercâmbio. Quando eu tinha 19 anos, eu estava no meio da minha faculdade, eu já tinha juntado dinheiro em segredo. Olha só, pronto, essa história é maravilhosa. Quando a gente não liga para a rejeição, porque não foi assim, eu vou pedir para o meu pai me aceitar, se ele está me rejeitando. Isso não resolve, o outro não muda. Eu tinha que mudar em mim. E quando eu me aceito e entro na disposição de ser rejeitada, o que significa isso? Eu me aceito tanto que se o outro me rejeitar, tudo bem, escolha dele. Eu entro na disposição. Só que quando isso acontece, é muito provável que a gente não seja rejeitada, porque eu me aceitei. Estar na disposição de algo, talvez já seja você integrando aquela energia. Disposição não racional, tá? Quando você integra aqui, no coração. Ah, tô disposta a fazer vídeo, mesmo que me julguem, mesmo que me critiquem, porque eu já me aceitei. E pode ser que critiquem, pode ser que não. Normalmente essas críticas nem afetam. Então, eu vi, gente, muita frase na minha família ainda, depois que eu estive na disposição de me aceitar. Mas, com o tempo, aquilo não ia mais tendo força e eu entendi que, quando eu integro a energia total, essas pessoas param de falar o que elas falam. Então, sempre que eu ainda ouvia uma frase do meu avô, assim, eu tive uma sala de atendimento no centro médico, como é que era o nome do lugar? Centro médico, não sei o quê. Esqueci agora o nome do negócio. Meu avô falou assim, mas você é da área da saúde? Ficou fazendo piadinha. Aí eu falei assim, ainda tem questão em mim, em outro nível para eu aceitar. Sabe? Quando eu vivo isso, quando eu aceito isso, as pessoas param de falar. Aí agora eu vou para a história dos meus 19 anos. Eu queria fazer um intercâmbio. Eu pus na minha cabeça que eu queria fazer um intercâmbio. Meus pais não queriam que eu trabalhasse, porque a mentalidade de concurso era tão grande que eles falavam assim: não, você nem precisa trabalhar. Quando você se formar, você vai fazer um concurso e pronto. Já está com a vida ganha. E eu detestava isso, porque eu queria liberdade. Então eu não podia trabalhar. O tempo que eu estaria trabalhando, eles queriam que eu fizesse outra coisa, estudando, por exemplo, para concurso. Então eu trabalhava escondido. Trabalhava escondido, guardava dinheiro. Beleza. Fui nessas casas de intercâmbio todas e fui pesquisando uma que desse para eu fazer um intercâmbio com o dinheiro que eu já tinha. Achei. Fui com um contrato, fui para os meus pais e falei assim, eu tenho dinheiro para fazer esse intercâmbio, eu quero fazer tal de tal jeito, assim, expliquei tudo e falei assim, se vocês quiserem ler o contrato, é aqui, eu vou assinar. Olha só, eu tinha 19 anos. Eu tinha tão pouco dinheiro quanto quando eu tinha 21 anos.
mas eu tava... Se eles falassem não ou sim, eu tinha dado o comando. Eu vou fazer esse intercâmbio. Esse é o contrato. Tipo assim, eu respeito vocês o suficiente para vocês darem a sua opinião, mas tá decidido. Era essa energia que eu precisava ter aos meus 21 anos para decidir minha profissão. Entendeu? Por quê? Eu não era uma pessoa diferente, eu não estava numa situação financeira diferente. E às vezes a gente vive isso na nossa vida, a gente faz isso com um assunto que a gente está tranquilo, bem resolvido dentro da gente, e outro assunto que não é bem resolvido, a gente entra no modo esperando que as pessoas nos aceitem. Fiz, então. Foi tão interessante, porque, olha, eu não sabia, só sei que no final eu saí, dias depois, minha mãe falou assim, eu quero ir na agência de intercâmbio com você para entender melhor. Falei, tá bom, vamos. Pronto, fluiu super. Depois que eu voltei do intercâmbio, depois que eu tinha mais abertura com meus pais para conversar, meu pai me contou como é que foi a conversa deles, depois que eu saí do quarto. Minha mãe super insegura, falando assim, meu Deus, como que eu vou deixar minha filha viajar para fora, sozinha? Meu pai pegou e falou assim, eu acho que a gente tem que deixar assim, porque se ela fez todo esse movimento sozinha, ela tá pronta. Pronto. E aí, gente, eu tinha 19 anos. Minha irmã mais nova tinha 10. Fiz meu intercâmbio, voltei, terminei minha faculdade, vivi todo aquele imbróglio. Minha irmã, quando ela tinha lá seus 17 anos, ela começou também, quero fazer intercâmbio, quero fazer intercâmbio. Porque ela adorava, ela se parece comigo nesse sentido, de querer ir para o mundo e explorar. Só que ela não achou essa força que eu achei de fazer meu movimento e me colocar certa do que eu queria. E mesmo eu, já tendo feito meu intercâmbio, né? A gente tem 9 anos de diferença. 10 quase. E, enfim, e ela ser a mais nova, ter uma no meio, ou seja, meus pais já estão mais amolecidos, eles nunca deixaram ela fazer o intercâmbio. E é pelo mesmo motivo da energia. Porque ela fica pedindo a aprovação deles. Ela fica pedindo... Ela não mostra que está pronta. E não é que eles querem bloquear o intercâmbio dela, porque pode ser que se ela for para fora, ela vai se virar e vai aprender e vai crescer. É porque eles estão sendo ferramentas do inconsciente dela. Se ela não acredita que ela está pronta, e ela fica pedindo, eu fui e trabalhei escondido, gente. Ela nem precisa trabalhar escondido, ela faz o estágio dela. Aí ela pode juntar o dinheiro e falar, olha, tenho dinheiro, é isso que eu quero. Não, ela fica assim, eu tô querendo fazer um intercâmbio, aí a gente pode vender meu carro e aí eu uso esse dinheiro para fazer meu intercâmbio. Então, isso é só um exemplo do que a gente faz o tempo inteiro na nossa vida. Às vezes que a gente tá certo do que a gente quer, a gente faz um movimento, nada é uma desculpa, a gente simplesmente age. E a hora que a gente não tem certeza, e todo mundo bloqueia, e as pessoas reclamam de alguma coisa, a gente começa a achar que a gente está no caminho errado. Será que é o caminho errado ou a gente precisa ter paz, ter certeza? Tem uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu vou ler esse texto que eu escrevi para vocês. É sobre essa mudança. Deixa eu achar aqui. Está no meu segundo livro, que é o Engrenagens. O nome é De Mudança. Não me mudei de Brasília, mas mudei tanto dentro de mim que o mundo à minha volta correspondia a quem vinha a ser essa nova brasiliense. Brasília, onde meus avós se encontraram, onde escolheram viver, onde meus pais nasceram, onde escolhi nascer. Peraí, deixa eu tirar esse som. Voltei. Brasília, que já foi minha terra, já foi minha prisão,
Já foi minha conquista, já foi minha solidão. Já foi amor, já foi missão, medo e paixão. Ainda um pouco de medo e um pouco de paixão. Quase saí de Brasília. Queria fugir, respirar. Percebi que fugir de mim mesma seria em vão e passei a enfrentar os meus problemas, encarar o que eu sufocava em mim para me achar em Brasília mesmo. Depois eu quis sair de Brasília porque eu queria desbravar, sair do Brasil para desbravar o mundo. Ir além dos horizontes, aprender novos pontos de vista, línguas e culturas. Brasília estava pequena demais para mim. Mas foi nessa mesma cidade que eu achei esse universo desconhecido de pessoas, lugares e pontos de vista. Brasília se abriu quando eu me abri. E eu adentrava e desbravava mundos internos infinitos e até então inimagináveis. Continuo vendo o que há pouco não via. Continuo abrindo meu coração, expandindo minha consciência, aumentando meu campo de visão para Brasília, para a transformação, para universos paralelos que dentro de mim estão. Isso é um exemplo da minha história e de tudo isso que eu vivi, das minhas transformações. E é isso que eu quero passar aqui, sabe? Que tá tudo dentro de vocês. Todos os sonhos que vocês não realizaram, não tá fora. Não estão fora, estão dentro. E vocês podem fazer essa autoanálise agora. O que eu posso fazer hoje que me aproxima desse sonho? Porque é assim, gente. Eu falei de frequência esses dias, né? Vou usar umas canetas. Quando a gente está vibrando nessa frequência, a gente atrai essas coisas, essas pessoas, esses ambientes. Vibrar nessa frequência só vai ter disso, vou navegar aqui. E os nossos resultados são resultados dessa frequência. Os nossos sonhos, eles estão em outra frequência. E não adianta, a gente pode caminhar no tempo, 5 anos, 10 anos. Se a gente ficar na mesma frequência, a gente não vai atingir nossos resultados. O que a gente tem que fazer? A gente tem que elevar nossa frequência para vibrar na frequência dos nossos sonhos, dos nossos resultados. E às vezes a gente vai assim, ó, sobe um degrau, sobe um degrau, sobe um degrau. Então, vocês podem entender que o sonho, o resultado de vocês, o sonho que vocês querem, ele pode ser conquistado aqui, ó, no espaço de tempo aqui, ó. Porque é só você levantar a sua frequência. Às vezes a gente acha eles aqui no espaço de tempo porque a gente precisa fazer nosso degrauzinho. Mas não é sobre o tempo. Tanto é que eu falei aqui, ó. Se você passar 5 anos, 10 anos na mesma frequência, não importa o tempo. Seus resultados vão continuar aqui, não sendo realizados. Mas se você passar um mês, um ano, sei lá, buscando essa frequência aqui, eles vão se materializar. Então, a gente fala de relacionamento, a gente falou hoje de corpo, de energia vital, de tudo isso, né? Das pessoas serem, mais ainda, né? Profundamente, das pessoas serem uma ferramenta do nosso inconsciente. Então, o que vocês querem de verdade? Lembra desse sonho aqui? O que vocês querem viver com o corpo de vocês? Com o relacionamento de vocês? Com o profissional de vocês? É tão interessante esse negócio de frequência, que depois que eu aceitei a Bruna escritora, as mesmas pessoas que me rejeitavam lá na minha família começaram a me admirar, começaram a me aplaudir, começaram a ter orgulho de mim, começaram a falar para as pessoas à volta delas: minha filha é escritora. Eu falei, oxe, coisa esquisita. Porque era eu que tinha mudado, gente. Eu fiz o último lançamento do livro que eu fiz em Brasília, não tinha ninguém que eu conhecia. Tinha um monte de amigo da minha mãe, do meu pai, tipo, chefe do meu pai, inclusive. Eu falei, que coisa esquisita. As pessoas que eram minhas amigas, elas não conseguiam ir. Depois até algumas conseguiram chegar no final. Mas aquela parte ali do lançamento que eu tinha que falar para as pessoas, eu estava falando só desconhecida. Para mim, né? Falei, que coisa doida.
Então, pensa que tudo é possível. Sai da dualidade. Ah, se eu for assim, se eu fizer isso, isso vai acontecer. Ignora, não importa. Não importa o que você tem que fazer. Importa que você tem que ser em frequência. Frequência. Por quê? Fui chamada para uma entrevista. Eu até pus lá no grupo. Uma entrevista com a Rádio Cultura. Sobre uma história de terapeuta, uma história de escritora e meus livros. Eu não fiz esse movimento. Eu não fui atrás, não mandei release, não fiz nada. Eu simplesmente recebi esse convite. Então, às vezes a gente entra no ponto de vista que a gente tem que... Deixa eu criar uma lista de afazeres. Faça. Se você tem isso na sua cabeça, gente, faça. Mas fazer sem entrar na frequência pode ser só gasto de energia e frustração, porque mais ressentimento, mais não sei o quê. E eu faço, eu me saboto, não sei o quê. Trabalha subir as frequências. Ô, Bruno, Trabalha. Oi. deixa eu te perguntar. Então, assim, não adianta só a gente, por exemplo, faz o quadro da visualização, aí você coloca lá uma foto sua, realizando aquilo que você quer e tal, mas se você não coloca emoção e não se imagina acontecendo, então vai ser só uma figura que você vai estar vendo e não vai estar... Não tem tantas chances, né, de realizar. O Não que tem faz a tanta força. diferença? Por O que exemplo, faz a diferença? se você vê uma imagem por muito tempo, você está colocando aquilo no seu inconsciente. Tudo bem. Mas se você quer velocidade, se você quer força, você precisa não só pensar, mas sentir. Tá, eu penso e sinto. Mas a minha velocidade de manifestação também está ligada à minha frequência. Se eu estiver carregando muito lixo dentro de mim, aquilo está prejudicado. Porque o lixo, gente, eu estou vibrando o tempo inteiro. Se eu tenho um monte de ressentimento, se eu tenho um monte de mágoa, se eu tenho um monte de não aceitação, e eu tenho um sonho, não é tipo assim, estou vibrando no meu sonho. Não, eu estou vibrando em um monte de coisa. Estou vibrando na minha mágoa, estou vibrando na minha ressentimento, e estou vibrando no meu sonho. Então, quando a gente tem muito lixo, o sonho é só um negocinho lá que a gente vibra alto. A gente está manifestando tudo isso. Quando eu estava com medo, que eu sentia medo de ser traída, e eu falava, eu tenho que trabalhar isso em mim, porque eu sabia que isso ia atrair. Então, eu tive que curar algumas questões em mim. Não estou falando assim, pare sua manifestação de sonho para curar coisas em você, porque é uma limpeza que pode nunca acabar. Mas vai ficando mais fácil. E quando você vai subindo de energia, coisas que eram antes, que você ficava com ressentimento antes, param de ser importantes. Você não tem que ficar perdoando, porque aquilo nem entra como ressentimento mais. Mas porque você elevou a frequência. O que você pode fazer, né? O sentir é importante para a sua manifestação de sonhos. Mas de qual lugar que você não está sentindo isso? Porque se você vê um negócio, sei lá, vou dar um exemplo. Ixi, gente, passei um pouco da hora. Mas eu vou concluir esse pensamento, tá? Se você tá com vontade de comer chocolate e você vê uma barra de chocolate, você faz assim na hora. Sua energia faz, uau, delícia. Então, se você tem um sonho e sua energia não faz, uau, delícia, o que está acontecendo? Ele é seu? Ou é uma coisa que você acha que tem que sonhar? Ou você, sim, você sonha aquilo, mas dentro de você sente medo, você sente que você não é capaz, ou que é muito para você, entendeu? Você começa a se analisar. Por que eu não estou sentindo essa vontade de realizar esse sonho? O que é? E aí você vai fazendo a limpeza. Por quê? Eu queria ser a Bruna escritora. Sempre quando alguém me perguntava assim, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você ia ser da vida? Eu falava, escritora. Eu não conseguia nem pensar, não dava tempo. Simplesmente saía da minha boca, escritora. Mas por que eu não conseguia? E se eu me visualizasse a Bruna escritora, o que acontecia?
Eu tinha medo da crítica. Porque se eu for uma escritora publicada, outras pessoas vão ler. E aí eu estou aberta à opinião de um monte de gente. E eu me formei, quando eu estava na faculdade, eu fiz letras porque eu queria ser escritora. Eu ouvia um monte de acadêmico metendo pau no Paulo Coelho. E olha que louco, olha as crenças que vêm com isso. Paulo Coelho é o escritor mais bem pago do Brasil, um dos mais bem pagos do mundo. E ele era muito metralhado pelos acadêmicos. Olha que doido. Eu não queria ser metralhada, mas eu queria ser uma escritora bem paga. Quem não quer? E você fica A nisso. gente, a gente quer desculpa, os louros que aquilo traz para a gente, mas a gente não quer os percalços que isso leva, né, também. E, gente, às vezes aquilo nem estava chegando no Paulo Coelho. Às vezes nem ele sabe. Ele tá vivendo lá a vida boa dele. É doido, gente. A gente carrega coisas na gente. Essa limpeza, o que a gente manifesta do nosso cônjuge sendo com a gente, não é sobre ele. Não é que ele é aquela pessoa. Ele está manifestando uma versão que se encaixa com quem a gente é. Quando a gente muda a gente muda a versão que as pessoas manifestam pra gente. Que nem eu falei dos meus pais, que antes me rejeitavam, depois passaram a me aceitar. O cônjuge é a mesma coisa, eu não preciso mudar de pai e mãe. Nem vou, não tem jeito. Então, os cônjuges, mesma coisa. Quando eu fui para um relacionamento em que eu me sentia amada nos momentos sexuais, eu estava já trabalhando meu auto-amor. Só que eu tinha que olhar para aquelas dores. Porque se eu ficasse esperando do outro, não ia resolver, gente. Eu ia atrair mais daquilo. Eu pensei numa cena aqui, ó. Eu não trabalhando meu auto-amor, e a outra pessoa não sendo amorosa comigo nesse momento. Aí eu começo a chorar porque eu tô com dor. Se eu não tô trabalhando meu auto-amor, eu vou atrair uma pessoa incompreensível. Gente, tá chorando. Impaciente. Tipo, quero mais isso não com essa pessoa. Pessoa doida. Mas como eu tava trabalhando meu auto-amor, essa pessoa foi compreensiva, me acolheu, me ajudou ainda mais. E é muito interessante, porque no meu livro, né, Não se case se não quiser prosperar, eu falo de uma versão do Fábio como se ele fosse um personagem. Porque aquilo é tão antigo. É uma versão da Bruna como se ela fosse um personagem. Gente, eu tô falando de mim mesma, mas é um personagem. Porque aquela versão não existe mais há muito tempo. E às vezes a gente entra nas versões da nossa vida achando que a gente é aquele personagem e pronto. Não abre espaço para mudança, não abre espaço para melhora. Eu vou encerrar aqui. Eu vou esperar um pouquinho se alguém tiver alguma dúvida. Eu vou fazer a meditação. Porque senão, gente, eu fico falando. É muito gostoso. Isso que eu falei da vibração, do quadro dos sonhos, você que está ouvindo e está trazendo essas reflexões, se quiser, na próxima vez, faça perguntas. Descobrir tal coisa, sabe? É assim, porque às vezes a gente não pensou a respeito até alguém trazer uma sementinha dessa reflexão. Então, as dúvidas vão surgir ao longo da caminhada de vocês. Lembra da frequência. Se meu sonho é andar de lancha, não é, tá? Mas se meu sonho eu coloco ele aqui, nessa frequência, e eu tô aqui. Eu não tô acessando essa frequência. O que eu começo a fazer? Vai para uma loja de lanche, olhar lanche, conversar com os vendedores sobre lanche. Sabe? É aí que às vezes a gente descobre os bloqueios. Se meu sonho é ter uma Chanel, a pessoa fica passando perto da loja da Chanel, assim, ó, olhando. Não tem coragem de entrar. O que vai acontecer se você entrar na loja? Entendeu? Experimenta a bolsa. Ah, mas eu vou ficar com vergonha, eu tô com a roupa que não... E daí? Ah, tá. Então eu entro com a roupa que eu tô mesmo.
Não preciso estar com cara de milionária para entrar lá. Entro. E aí, o que acontece? A moça vai tentar vender a bolsa do mesmo jeito. Ela vai falar assim, olha, você gosta desse estilo ou desse? Começa a conversar como se você fosse comprar. Aí vem os pensamentos, né? E se eu sair sem comprar? E aí, gente, quantas vezes você entra nas lojas que você entra de calçado, de tudo que você já costuma entrar? Você entra, experimenta um trilhão, a pessoa fica indo e voltando com aquelas caixas enormes. E você sai sem comprar? Qual a diferença? Onde é que está escrito que não pode, né? Você entendeu? Que tá tudo só na mente? Aí você começa a acessar aquela frequência. Qual é a sensação de ir lá na Louis Vuitton? Uma vez eu fui na Louis Vuitton. Ai, eu preciso contar essa história. Ai, eu vou passar só um minutinho. A mais, né? Dos 15 que eu passo. Eu comecei um trabalho que eu tinha que ir nas lojas como cliente. Eu não era cliente, mas eu estava fingindo que eu era. Porque eu tinha que passar um relatório dos vendedores, da loja, de tudo que estava acontecendo. E aí, eu tive que ir na Louis Vuitton. Eu tive que experimentar um sapato lá. E uma das coisas que eles pedem quando a gente vai ser avaliador é não vá como se você fosse uma típica compradora da Louis Vuitton que vai rica. Vai menos. Porque a gente tem que ver como que eles vão te tratar. Gente, essas lojas, eles são muito bem treinados. Eles não podem te tratar mal porque você está mal vestido. Lá vai eu ser a testadora disso. Massa, né? Hoje eu acho massa demais, mas na época eu falei, que dia que eu vou fazer isso? Fui. Na Louis Vuitton, cara, a mulher põe o sapato no seu pé, ela amarra, você não fica agachando. Achei muito doido. Mas tudo dentro de mim tava assim, moça, deixa que eu me calço, por favor. Tava muito difícil, cara. Eu saí de lá assim, ai, ufa, que alívio. Fui embora. Já fiz meu trabalho. E só depois eu percebi as besteiras que vinham na minha cabeça, no meu corpo, eu assim, ó, doidinha. Gente, é isso é um exemplo da frequência que a gente tá e do que a gente quer, às vezes. Entendeu? Vai fazendo isso, vai achar um monte de desbloqueio aí de pensamento e emoção. Então tá, gratidão. Vou fechar os olhos para fazer a meditação de hoje. Vocês podem descruzar tudo, respirar. Eu estou muito acelerada. Então, quando é assim, quando vocês se sentirem acelerados, façam respirações mais longas. Inspira, segura e solta. Deixe seu coração ir desacelerando, porque você está comandando isso com a sua respiração lenta. Sinta o seu pé no chão, onde você estiver apoiado. Sinta o seu chão, sua base. Se conecte com todo o amparo que tem no chão. O amparo que faz você ficar firme, em pé, correr, andar. Sinta a força dos seus ossos, a força da sua estrutura interna, que segura o seu corpo, segura seus músculos, seus órgãos, seus... Sinta a força dos seus músculos, seus tecidos. Força, flexibilidade. Respire. Se conecte com o seu coração. A fonte do seu fluir,
que irriga todo o seu corpo. Sinta seu coração recebendo amor incondicional de Deus. Porque ele seja mais dele mesmo. Ele esteja livre para fazer o trabalho dele. Sem precisar de carregar mágoa, ressentimento, rejeição, remorso, vingança. E ao respirar, toda bombeada do seu coração, sinta que ele está sendo filtrado, limpo, peneirado. E que esse sangue vai para os seus órgãos limpo, com amor incondicional. Esse sangue vai para os seus membros limpo, com amor incondicional. Para os seus tecidos, para as suas células. E você inspira, respira. E o oxigênio entra em você limpo, de amor incondicional. E esse amor entra para as suas células junto com esse oxigênio, junto com o sangue, junto com tudo. E você faz a troca gasosa e filtra ainda mais. Todo o gás carbônico que você solta, libera ainda mais esses ressentimentos. Libera dúvidas, libera insegurança. E você inspira paz, aceitação, amor incondicional. Libera raiva, medo, cansaço. Você inspira vitalidade, alegria, gratidão. E você expira autocrítica, autojulgamento e não perdão. Você continua inspirando amor incondicional que vai para todas as suas células, que vai para todo o seu corpo, dentro e fora de você, até que você esteja toda radiante nessa luz branca perolada. Que você veja a sua aura toda iluminada. Suas células vibrando em alegria, como se elas estivessem todas pulando e rindo. Eles são de fadas rindo juntas. Você sente isso, você solta o sorriso também, você solta o corpo, você abraça essa vibração de alegria das fadas. Que você é uma fada, você merece. E você é capaz de sentir essa alegria constantemente. Inspire, inspire, no seu tempo. E a hora que você quiser, você começa a mexer os dedos, pescoço, ombro. Ainda nessa alegria, nessa paz. Mas você começa a voltar e poder se espreguiçar, ou abrir os olhos, no seu tempo, no seu jeito. Uhum. Gratidão, lindas. Gratidão enorme. A companhia de todos vocês aqui. Desejo um sábado iluminado. E que vocês se Foi abracem. espetacular, como sempre. Feliz, linda. Doida para ter acesso a essa comunidade.
Eu vou correr. Ai, meu Deus, eu penso muito em você, Simone. Eu falo assim, gente, eu falei pra Simone que eu ia ser rápido. Eu vou correr. Eu sinto isso demais, que é uma coisa que não só que vocês já me pediram, mas que eu sinto de liberar, sabe, para o mundo. Então, eu tô focada nisso, tá? Eu também compreendo que a gente faz o nosso movimento, mas também tem um movimento do coletivo, né? Então, uau, Não, e tudo amiga. tem seu tempo. Se não está disponível ainda, é porque não é o tempo certo. Tem isso também. Mas eu sinto que tá quase. Então, eu vou fechar a gravação aqui.